Eu me chamo Samuel Pellegrini, e irei falar das experiências do meu avô quando era vivo. Ele era um cristão fervoroso, e um médico que tinha amor à saúde dos pacientes. Ele morreu em fevereiro de 2000, se aposentou em 1995, mas exerceu a sua profissão na década de 80 e 90. Ele fala que quando orava muito, recebeu o dom da visão e começou a ter visões espirituais. Ele sempre falou para os seus filhos, e também a minha mãe Dona Fátima, sobre as visões terríveis que presenciou no hospital onde trabalhava. Ele que trabalhou em um hospital particular, onde tinha um manicômio onde várias pessoas com problemas mentais eram deixadas. Ele falou que em vários setores das especialidades médicas via demônios. O hospital estava cheio de demônios onde ele trabalhava, e para ser sincero, todos os hospitais onde ele trabalhou presenciou muitos demônios, mas o último hospital que é público e trabalhou antes da aposentadoria, ele disse que nos setores da UTI e emergência foram as piores experiências que ele teve. As pessoas que estavam nos aparelhos e na intubação, onde não havia mais jeito de se recuperar, estavam esperando a morte. Ele viu demônios coletores de almas descerem pelo teto do hospital para buscarem as almas daquelas que já estavam condenadas à morte. Ele disse que eram como monstros com capuzes pretos que ficavam ao lado dos pacientes. Cada cama ficava um monstro esperando a pessoa morrer, e quando aquela pessoa entrava em óbito, o coletor de almas que estava ao lado da cama pegava a alma, e no chão do hospital se abria um buraco negro, e o monstro descia por aquela cratera escura até as profundezas escuras onde não dava para ver o fim. Meu avô via todos os dias os coletores de almas chegando ao hospital para buscarem as almas. Ele, como um médico cristão, não via nenhum homem de Deus ali pregando a palavra, e quando ele olhou para o teto daquele hospital, estava cheio de demônios de asas voando por cima iguais urubus loucos por carne podre. Eles estavam loucos pelas almas das pessoas que estavam em fase terminal. Quando o meu avô viu isso, ele se viu na obrigação de ganhar essas almas. Ele era o único cristão ali, e começou a evangelizar os pacientes sem ninguém saber. Foi quando ele entrou em uma sala onde uma moça já estava em fase terminal da vida. Ela estava no aparelho e não conseguia movimentar o corpo, só mexia os olhos. Ele entrou para verificar o estado de saúde dela, e pregou para aquela moça fazendo o apelo. Ele disse que a moça iria morrer, que não havia mais jeito para ela melhorar daquela doença, e que o único meio seria aceitar a Jesus como o único Salvador para não ir ao inferno. Ele disse para a moça se arrepender dos seus pecados, e quando olhou para a moça, dos seus olhos saíram lágrimas, e quando ele disse: "Está arrependida dos seus pecados, dá um sinal para eu saber", ela conseguiu mover um dedo bem devagar. Ele pediu para ela orar com ele em pensamentos porque ela não podia falar. Ele orou e pediu para a moça repetir em pensamento assim: "Senhor Jesus, nesse momento eu me arrependo dos meus pecados e quero lhe pedir perdão por eles. Purifica a minha alma, e limpa o meu coração lavando o meu corpo, a minha alma e espírito com o seu sangue para que eu venha entrar na sua glória. Redime-me dos meus pecados para que eu possa entrar no seu paraíso. Escreva o meu nome no livro da vida, e entrego a minha alma em suas mãos." E a moça deu uma piscada com um olho afirmando que orou em pensamento junto com ele. Um anjo já estava ao redor da cama dela para levá-la ao céu, e um demônio desceu até a cama dela para buscar a sua alma. Mas houve uma disputa ali, e o anjo com a sua espada apontou para o demônio não deixando se aproximar, e disse que aquela alma foi justificada e não pertencia a ele. E o anjo pegou na mão da moça e subiu ao céu. A moça faleceu 2 dias depois que meu avô pregou para ela. Ela foi salva nos últimos momentos. Se o meu avô não tivesse pregado para ela, aquele demônio coletor teria levado a alma dela. Isso prova a importância do evangelismo no hospital, que é um lugar desprezado pelos irmãos. Um jovem chegou baleado no hospital, e o meu avô pregou a palavra para ele sem saber se viveria ou não. O jovem disse: "Eu aceito a Jesus como o meu Salvador." O meu avô ficou feliz por saber que tinha ganhado mais uma alma para Jesus. Dias depois, o ferimento daquele rapaz começou a piorar, e ele estava em estado grave. O meu avô não estava tão preocupado assim por saber que ele tinha aceitado a Jesus com a sua pregação. E aquele rapaz não resistiu e faleceu. No momento que ele faleceu, o meu avô teve uma visão da sua sala. Ele viu um demônio descendo do teto do hospital, e com um pequeno rolo se aproximou do anjo e mostrou o nome daquele rapaz. O anjo não fez nada, e deixou aquele coletor de almas de capuz preto levar a alma do rapaz. O nome dele estava escrito naquele rolo, e o rapaz era propriedade daquele demônio. O anjo não podia fazer nada, e o meu avô orou a Deus, e questionou o porquê mesmo aquele rapaz, tendo aceitado a Jesus como seu Salvador, ainda deixou o demônio levar aquela alma. Foram meses buscando resposta,
Até que o Senhor disse que o rapaz aceitou a Jesus de boca e não de coração. As suas palavras de conversão não eram sinceras e não veio do coração. Palavras vazias que dizia eu aceito a Jesus, mas os seus pensamentos diziam que quando ele recuperasse daquele tiro iria se vingar. A sua alma esperava ansiosamente pela sua recuperação para beber bebidas alcoólicas, usar drogas e curtir as festas do mundo. Tudo que ele falou que iria andar nos caminhos de Deus não eram verdade, e foram apenas palavras de boca não sincera. Essa foi a causa do porquê ele não foi salvo. Deus permitiu a morte chegar para ele por brincar com Deus. Se ele tivesse se convertido de verdade, ele não teria morrido naquele hospital, e Deus teria levantado esse jovem para ganhar almas para ele. Você que está enfermo diz, eu não vou mais pecar e vou servir a Deus. Será que está falando isso com a alma sincera ou é por causa da dor da enfermidade? A dor faz a pessoa falar muitas promessas só para Deus curar ou livrar daquela enfermidade. E quando a pessoa recebe a cura, não irá cumprir as promessas que disse a Deus. Você não pode enganar a Deus. Ele conhece o seu coração. Por mais que a sua boca fale que vai servi-lo, mas ele sonda você, e sabe que a sua boca fala uma coisa e o coração deseja outra. Meu avô, quando trabalhou no hospital onde tem manicômio, ele via demônios atormentando os pacientes. Essas pessoas não eram loucas e viam os demônios, mas os médicos tratam como loucas e alucinadas. Quantos remédios essas pessoas tomam para loucuras sem estarem loucas? Quantos calmantes e injeções sedativas eles tomam? Meu avô chorou muito por eles e orava por essas vidas. Quantas batalhas espirituais ele travou naquele hospital quando ele orava por um paciente endemoniado. Aquele demônio que estava no hospital seguiu meu avô desde o hospital até a sua casa. São legiões de demônios que ficam no hospital por ser um lugar de morte e enfermidades. Pessoas desenganadas pelos médicos morrem. E tem aqueles pacientes que os médicos não conseguem recuperar a sua saúde. Um demônio entra no médico e aplica um medicamento mortal. Quando o demônio deseja levar aquela alma, ele possui os médicos. Essa foi a experiência do meu falecido avô que já está na glória. Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus. Eu me chamo Samuel Pellegrini, e vou relatar o meu testemunho. Eu sempre sonhei em pregar o evangelho em lugares onde ninguém quer ir. Falar de Deus no púlpito é fácil. Pregar a palavra para os crentes na igreja é fácil. Quero ver pregar a palavra para os doentes espirituais que não estão na igreja. O meu irmão Rafael Pellegrini, que na época se desviou e entrou no mundo do crime trabalhando no tráfico, foi preso. E a minha preocupação em salvar ele foi tão grande que despertou o desejo de pregar no presídio da minha cidade. Eu fui obrigado a fazer o curso de capelania presidiária para ter acesso ao presídio. Quando terminei o curso, comecei a fazer a obra no presídio da minha cidade, no local onde os cultos eram liberados. Isso foi em 2005, e nessa época, foi o período que mais orei para não ser assassinado no presídio, e comecei a ter visões iguais ao meu avô por se aprofundar nas orações. E quando entrava no presídio, desde as repartições onde os funcionários trabalhavam e também nas entradas dos presídios, comecei a ver muitos demônios. Eles estavam por todos os lugares do presídio, e o Espírito Santo me revelou que aqueles demônios eram os da morte, roubo e destruição familiar. Os demônios da morte que eu vi, pareciam com esqueletos com capuzes. Eles usaram muitos homens que estão ali para tirarem vidas. Os demônios do roubo que eu vi ali também, usavam homens para cometerem roubos e irem presos. E os demônios da destruição que também ficam ali, usavam homens traficantes para viciarem jovens nas drogas e assim venderem drogas para eles, destruindo a juventude. O diabo cumpriu seu papel em matar, roubar e destruir. Eu levei um irmão para me ajudar na obra, e demônios se manifestavam nas orações. É muito difícil alguém não cair endemoniado naquele lugar demoníaco. Ali estão os piores homens da terra que fazem a função do diabo, que é matar, roubar e destruir, imitando as obras do seu mestre Satanás. Homens sanguinários que não podem ficar na sociedade porque tiram vidas de inocentes. Eu vi um homem ali, que mesmo preso há vários anos nunca mudava. Ele dizia: quando eu sair daqui, vou matar muita gente lá fora. Não vou me tornar um santo, e vou fazer coisas que nunca fiz. Já estou encomendando alguns assassinatos no meu bairro daqui de dentro mesmo. Eu preguei para aquele homem, e ele me disse que matou vários parceiros de cela. Ele tinha espírito de sanguinário e não sentia amor pelo próximo. Tirar a vida de uma pessoa era normal para ele, como se pisasse em uma formiga. Eu orei por ele, e legiões de demônios se manifestaram em seu corpo. Todos os demônios sanguinários e cruéis. O apelido dele era Cadinha. Os demônios disseram que iriam matar ele.
Apertariam o seu coração se eu não se afastasse dele. Começaram a jogar comigo, e quando eu pregava a palavra com o meu companheiro e um preso começava a ouvir sem aceitar a Jesus, eu vi uma sombra preta entrar no corpo de outro detento, e ele ficava querendo assassinar o outro que estava ouvindo a palavra. Meu irmão Rafael Pellegrini se reconciliou voltando para o caminho de Jesus. Ele viu um demônio da morte rodeando a sua cela, e depois um homem de outra cela tentou contra a sua vida, mas Deus deu o livramento. E aquele homem não conseguiu fazer nada contra o meu irmão. Ele falou que aquele demônio da morte ficava perto da sua cela, e olhava para ele com os olhos de ódio por ter voltado ao caminho de Jesus. A cadeia não muda ninguém, mas deixa a pessoa mais revoltada com os tratamentos diferenciados. Um político rouba milhões de reais, e tem tratamento bom com uma cela só para ele, piscina e uma televisão com canais por assinaturas, comendo das melhores comidas. Já o pobre divide a cela com vários presos ficando no aperto, dormindo em camas desconfortáveis e cobertas que não dá para cobrir o frio. Suas comidas são poucas e não mata a fome, sendo tratados iguais a animais. Quando eles saem das prisões, já deixam o presídio revoltado com o sistema político e vão se vingar. Alguns com medo de voltar para a cadeia e viver a vida de miséria, preferem não voltar mais para a criminalidade. Um anjo desceu até a cela e expulsou aquele demônio que estava intimidando meu irmão. Isso foi fruto da oração da igreja aqui fora. Meu irmão começou a fazer cultos em sua cela e tinha a visão da fúria dos demônios. Os detentos que ouviram a palavra de Deus e não aceitaram a Jesus, os demônios com muito temor deles aceitarem a Jesus, assinavam as suas sentenças de morte. Eles possuíam outros detentos e assassinavam os que ouviram a palavra de Deus. E aqueles detentos que aceitaram a Jesus, os demônios não puderam tocar. E o meu irmão viu os demônios trabalhando dentro do presídio nos corações dos detentos. O meu irmão deu uma lista de nomes dos detentos para eu levar quando fosse visitar ele. Eu levei esses nomes para o meu pastor orar, e o pastor orava por esses detentos através dos seus nomes que estavam escritos na folha de caderno. O meu irmão disse que a oração do pastor era tão forte, que quando ele orava na casa dele, os detentos caíam endemoniados em suas celas, e o meu irmão com alguns detentos convertidos tinham que expulsar aqueles demônios. Várias vezes quando o meu pastor subia ao monte para orar por essas vidas, o meu irmão da sua cela via bolas de fogo entrando dentro das celas vizinhas. Ali é o pastor contra-atacando os espíritos do presídio. Na batalha espiritual, não precisava o pastor estar lá dentro. As suas orações alcançavam as vidas mesmo estando longe do presídio. No mundo espiritual, não há distância para lançar os ataques. É claro que devemos entrar nos presídios para pregar e lutar de frente com os demônios que estão ali, mas aqueles que não podem ir para os presídios e orarem da onde estiverem, também entram em batalha. O presídio é o reduto dos espíritos malignos. Para entrar dentro do ninho deles, tem que estar revestido do poder de Deus. Eu orando por algumas vidas ali no ano de 2008, na visão, eu vi o presídio escorrendo sangue pelo chão. Parecia uma enchente de sangue que saía das celas e invadia outras celas, e vários pedaços de corpos jogados pelo chão. Parecia que os detentos tinham sido esquartejados. Na visão, eu sentia cheiro de sangue e também vi corpos carbonizados. Eu sentia cheiro de carne queimada, e ouvia disparos de armas de grandes calibres que os meus ouvidos não aguentavam a explosão. Eu fiz o jejum no outro dia pedindo para Deus livrar o meu irmão, e não deixasse que essas visões se realizassem no presídio onde eu estava fazendo a obra. E Deus me disse assim: essa visão não irá se cumprir nesse presídio, e será cumprida em outros presídios. Essa visão foi em 2008, e em 2010 o meu tempo acabou. Digo, não fiz mais evangelismo no presídio. Meu irmão cumpriu a pena e ganhou a sua liberdade em 2009. Deus tinha me dado outro lugar para pregar que era nas bocas de drogas, e comecei a evangelizar nesses lugares. E digo que se não estiver debaixo da cobertura de Deus, é arriscado ser assassinado. Tem que ter unção para ir nesses lugares. Eu já vivia uma vida de oração para fazer essas obras espinhosas. Quando eu entrava nas bocas de drogas para pregar, eu via milhões de demônios sanguinários que são os dos homicídios, demônios do roubo, do tráfico e de todos os tipos de crimes e maldades. E digo que cada função tem um demônio, e eles não são iguais em suas aparências. Em 2012, já vinha evangelizando as bocas de drogas, e depois, fui para o asilo dos velhos abandonados de 2012 a 2013. Fui fazer a obra nas casas de recuperação dos viciados em drogas e alcoólatras de 2013 a 2014. E no ano de 2014 a 2015 fiz a obra nos orfanatos. De 2015 a 2016 fiz a obra nas aldeias indígenas.
De 2016 a 2017 fui fazer a obra na África, e de 2017 até os dias de hoje faço evangelismo nos lares. Tem irmão que fala, essa obra nos lares é mais fácil do que nos presídios. Eu digo a ele que não, porque os mesmos demônios do homicídio, latrocínio, drogas e vícios que estão na vida dos presos também estão nos lares, e eles usam as famílias para matar, roubar e destruir. Eu repreendi um demônio passional que queria usar o marido para matar a sua esposa dentro do próprio lar. Já repreendi demônios das drogas dentro dos lares de famílias. Eu repreendi demônios dos vícios do alcoolismo nos lares, e no asilo dos idosos. Repreendi espírito do suicídio e da amargura que muitos idosos têm de suas famílias por abandoná-los. E no orfanato, repreendi espíritos de prostitutas de uma menina de 6 anos que era revoltada por não viver com os pais. Repreendi um espírito assassino de um menino do orfanato. Esse demônio lançava pensamentos de revoltas em sua mente para sair matando pessoas quando ficasse adulto. Deus me revelou que até a família que adotasse esse menino iriam ser assassinados. O motivo que iria fazer ele matar os pais adotivos era por não serem seus pais biológicos, e ele ainda iria procurar os seus pais biológicos para se vingar por ter abandonado ele. Eu batalhei com esse espírito no orfanato e também o da prostituição da menina, e batalhei com espíritos malignos dentro do asilo, nas casas de recuperação de alcoólicos anônimos. Também batalhei com os demônios do álcool, na casa de recuperação de drogados. Batalhei com espíritos que estavam esperando os que estão internados saírem do internamento, para possuírem e fazerem eles voltarem a usar drogas. O diabo não brinca de ser diabo, e seus adeptos estão marcando presença em todos os lugares. Eu vi milhões deles nos asilos, orfanatos, nos lares e em casas de recuperações de drogados, aonde tem vidas, tem legiões de demônios trabalhando para ganhar aquelas almas. Eles não rejeitam vidas porque estão nos asilos, orfanatos, presídios ou casa de recuperações. Eles vão aonde tem vidas para ceifar. Enquanto os evangélicos desprezam esses lugares, os demônios marcam território neles. Eu não gosto de pregar em púlpito. Pregar para crente é fácil. Pregar aonde ninguém quer ir e eu vou com prazer. Pregar na igreja para cristãos rebeldes que não querem saber de viver a palavra é perda de tempo. Nesses lugares onde eu fui, o povo é sedento pela palavra, e quando aceitam a Jesus como seu Salvador, eles aceitam de verdade. Diferente dos que estão na igreja que ouvem a palavra e mesmo assim continuam na rebeldia. A minha visão da carnificina de 2008 demorou 9 anos para se cumprir, e não foi no presídio onde fiz a obra. Foi em Manaus, no Complexo Anísio Jobim, dia 1º de janeiro de 2017 em pleno ano novo, e no dia 15 de janeiro aconteceu a revanche, na cidade de Natal na penitenciária de Alcaçuz. Depois da minha visão de 2008, aconteceram vários massacres nos presídios, mas Deus não confirmou as visões. Em 2016, aconteceu o massacre na penitenciária de Monte Cristo na cidade de Boa Vista, e parecia com as cenas da minha visão, e Deus não confirmou. E os 2 massacres de janeiro de 2017 Deus confirmou. E quando orei depois desses massacres, eu vi demônios possuindo os detentos que matavam outros detentos das maneiras mais cruéis. Os demônios davam gargalhadas quando os detentos esquartejavam outros detentos. Eles diziam: todas essas atrocidades que vocês fazem com seus companheiros de presídio, fazemos tudo isso com as almas no inferno. E quando um tacava fogo no outro, os demônios rindo falavam assim: a gente tacamos fogo nas almas no inferno, e jogamos elas no fogo. Tudo o que vocês fazem aqui tacando fogo nos seus companheiros, é uma imitação do inferno. Vocês são iguais a nós nas maldades, e ficam copiando as atrocidades que acontecem no inferno. E quando aqueles detentos morriam, os demônios pegavam as almas deles e desciam para baixo da terra até o inferno. Essa foi a visão que tive do massacre das cidades de Natal e Manaus. Almas estão morrendo, e os evangélicos brigam pelos púlpitos e cargos dentro das igrejas. E o campo de pregar o evangelho fora dos templos é grande. Se não lhe dão espaço no púlpito, vão pregar o evangelho fora dos templos. As almas que estão fora dos templos precisam mais dos evangelistas do que as que estão dentro dos templos. Muitas almas não têm forças de ir à igreja e estão desanimadas. E Deus me mostrava os demônios prendendo as almas para não irem à igreja. As almas não têm forças de irem à igreja,
e ficam em suas casas para realizarem as suas ações malignas. Têm desânimo de irem à igreja, mas para perder o sono nos bailes à noite não têm. Essas almas que não têm força de irem à igreja, estão acorrentadas espiritualmente. Eu vi várias correntes pretas enroladas em suas pernas para não irem à igreja. Eu digo igrejas humildes e sérias, porque nas igrejas da prosperidade, os demônios não prendem essas pessoas e deixam ir, e nas igrejas sérias eles não deixam ir. Essas almas ficam presas pelos demônios, e somente vão para onde eles querem. São essas almas que os evangélicos têm que ir atrás. Elas não podem ir até a igreja, mas a igreja pode ir até elas. Vocês são a igreja, e tem que ir até os que estão presos para quebrarem essas prisões e expulsarem os demônios que não deixam a pessoa ir à igreja. Não fiquem esperando as almas virem para a igreja. Tomem atitude e vão até elas. Eu convidei um rapaz para ir à igreja e ele nunca apareceu. Pensei comigo, ele não quer nada com Deus, vou abandonar. E nunca mais conversei com ele. Eu me afastei dele, e Deus me incomodou dizendo, vai até a casa dele. E quando cheguei lá, eu vi acorrentado, e o demônio que fez isso estava ao lado dele. Eu fiz uma oração, e o demônio se manifestou e disse que não iria deixar ele ir à igreja. Naquele dia percebi que não era ele que não queria ir à igreja, e sim o demônio que não deixava. Vontade ele tinha, e até às vezes ele falava empolgado que iria para a igreja, e quando chegava o dia não tinha forças para ir. Ele estava amarrado por esse demônio que eu expulsei. Ele ficou um ano na igreja e deu lugar para o diabo voltando a fazer a vontade da carne. E o resultado disso foi ele sair da igreja e ficar no mundo. E Deus me mostrou o mesmo demônio que eu expulsei, voltando para a vida dele depois de um ano afastado. E dessa vez trazia 7 demônios para reforçar a prisão desse rapaz. E se com um demônio ele teve dificuldades para se firmar no caminho de Deus, agora com 7 demônios vai ser mais difícil ele voltar. E o seu desânimo vai ser 7 vezes, porque vi na visão os 7 demônios acorrentando ele. Na primeira vez, eu tinha visto apenas um demônio acorrentando o rapaz, e como ele se desviou, vieram 7 o acorrentar para terem segurança de que ele não iria retornar. Eu digo que aqueles que vão resgatar as almas que estão presas, estão travando uma batalha espiritual. Esse trabalho não é para qualquer um não. Tem que ser levantado e tem que ser guerreiro. Porque os demônios que estão nessas vidas ao serem expulsos afrontam vocês. Eles podem aparecer no seu quarto igual apareceu no meu. Quando eu expulsei uma legião de um traficante malvado, os demônios dele cercaram a minha casa. Eu via. E também muitos entraram dentro do meu quarto para me intimidar. Tinha demônios em cima do teto da minha casa, e outros voando por cima da casa. Outras vezes eu expulsei um demônio de forma de esqueleto de uma mulher. Esse mesmo demônio usou meu tio para me matar. Eu percebi que era o mesmo demônio, porque vi na visão que ele parecia um esqueleto, do mesmo modo que vi na mulher. Eu fui em uma casa para orar, e as mães trouxeram suas crianças, e ali tinham crianças de 6 a 11 anos, em um total de 7 crianças. E quando comecei a orar por aquelas crianças, elas caíram com demônios mirins e violentos. Essas crianças endemoniadas não têm como herdar o reino dos céus, e têm que ser libertas. Essa foi a minha experiência. Que Deus abençoe cada irmão que assistiu, e fiquem na paz do nosso Deus. Amém. Eu me chamo Rafael Pellegrini, e estou mandando o meu relato porque o meu irmão Samuel mandou o dele e falou sobre a sua obra. Ele sempre é focado na obra. Já eu, era mais fraco do que meu irmão e nunca fui tão firme igual a ele. Hoje estou na rocha, e vou compartilhar o meu testemunho. A família Pellegrini sempre foi objeto de desejos dos demônios que têm grande ambição de ceifar nossas almas para eles. Tudo começou quando a minha irmã mais nova chamada Suelen Pellegrini incorporou um demônio que falou na boca dela que os Pellegrini são deles. O meu avô foi um médico evangelista que usou o hospital onde trabalhava e ganhou muitas almas, e os demônios perderam a sua alma. E já os meus pais foram vasos rebeldes que não seguiram o exemplo do meu avô. Em 1 Reis 11 no versículo 6 diz: assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir a Deus como fez o seu pai Davi. Salomão era do meio do povo de Israel e não agradava a Deus. Os meus pais são da igreja, e não agradavam a Deus. O meu avô criou o meu pai na doutrina, e ele se desviou dela e continuou membro da igreja até a sua morte em 2014. Minha mãe ainda vive, e hoje é outra pessoa. De apenas um membro ela se tornou uma cristã depois que o meu pai faleceu. Éramos em 3 irmãos, mas a minha irmã Suelen faleceu em 2012 aos 15 anos. Nossos pais criaram a gente nos rebaixando e humilhavam seus filhos. Eu, como sou o mais velho,
Era o mais perseguido. Eu queria ser igual ao meu pai, por me orgulhar dele de ter sido um grande profissional. O meu pai nunca concordava comigo e sempre me dizia: você é burro, não tem jeito para nenhum tipo de trabalho. E quando abri uma loja me colocou para trabalhar aos 16 anos. Eu fui um péssimo profissional, por colocar na cabeça que era incompetente. Eu queria a aprovação do meu pai, e sempre recebia críticas quando errava, e quando acertava ele não me elogiava. Eu e os meus pais não concordavam, pois eles me criticavam e nunca falavam das minhas qualidades. Vivia uma vida neurótica e depressiva. Vivia com dor de cabeça por ficar com a cabeça cheia de coisas negativas. Eu dizia ao meu pai: eu não sou bastante bom para você e nem para a mãe. Tudo o que faço em casa para agradar vocês é reprovado. Eu vou à igreja todos os dias, e até estou orando para ver se vocês falam alguma coisa de bom à minha pessoa. E não ouço nada que venha me motivar no caminho de Jesus. Eu não estou nos vícios que muitos jovens estão. E isso não é o suficiente para vocês. Eu comecei a viver uma vida em silêncio para não discutir com os meus pais, pois sabia que é pecado brigar com os pais. Eu já não sorria, e mais nada me alegrava naquela casa. Comecei a ficar rebelde com os meus pais. Isso foi o meu fracasso, porque a Bíblia fala para honrar os nossos pais independente se a mãe é uma prostituta e o pai um traficante. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia zela pela sua palavra, e não faz diferença entre o tipo de pessoa que seja. O meu pai, não aceitando a minha desobediência, me expulsou de casa. Eu, mesmo sendo de família classe média, me envolvi nas drogas. Não é só os jovens que moram em favelas de periferia pobre, mas também filhos de rico que moram em apartamento e têm tudo de bom e do melhor sem necessidade de entrarem para o tráfico por falta de dinheiro. E mesmo assim eles acabam entrando. Essa falha dos meus pais me jogou no mundo de uma vez, onde fui cercado de tudo que não presta no mundo. E sem alternativa fui morar na casa dos meus amigos. E lá comecei a beber álcool e usar drogas. Eu comecei a ir aos bailes com os amigos e voltar às madrugadas. E teve um dia que eu voltava de carro do baile, e um esqueleto de capa preta me seguia. Ele estava voando uns 2 metros em cima do meu carro e vinha atrás de mim. E coisas estranhas começaram a acontecer naquela madrugada. Eu vi quando um motorista quase bateu o carro no meu. E depois uma moto passou com alta velocidade que arranhou a lata do meu carro. Parecia que aquele esqueleto voador estava controlando aqueles veículos para me matar. Espírito da morte terrível que esperou eu sair da igreja para atentar contra minha vida. Ali, descobri a sede que o demônio tem pela minha alma. Eu me envolvi nas drogas e comprei uma quantia delas, um total de R$ 200 para pagar no outro mês. E Satanás trabalhou no coração do meu chefe na empresa para mandar me demitir. Eu fiquei desempregado, e não consegui pagar a dívida. E à noite, eu vi o espírito da morte caminhando pelo quintal. Não era o mesmo esqueleto que tentou me matar no acidente de carro. Esse espírito da morte era diferente. Ele tinha traços no rosto esquelético diferente. Seus olhos tinham chamas vermelhas. O outro que perseguiu o meu carro, os seus olhos eram 2 bolas de fogo amarelas. E aquele espírito da morte carregava um cigarro de maconha em sua mão, e a erva dela em sua orelha. Foi um presságio que estava me passando que eu iria morrer por causa dessa droga. E no outro dia, 2 caras vieram conversar comigo a respeito das dívidas e deram um prazo para eu pagar. O meu amigo que cedeu a sua casa para eu morar quando o meu pai me expulsou. Ele pediu para eu ir embora da sua casa por oferecer risco de vida para ele. Eu saí de lá e fui morar na casa da minha namorada. E lá na casa da minha namorada, o mesmo espírito da morte dos olhos vermelhos de fogo e o cigarro de maconha na mão, estava no portão do quintal. E toda vez que ele aparecia, alguma coisa acontecia, parecendo que ele mandava os homens até a mim. Ele, como um espírito ceifador, parece que controla aqueles que irão fazer o serviço cruel que é o de tirar a vida. Existe uma ligação forte entre esses ceifeiros e os homens sanguinários. Eu sei porque quando entrei para o tráfico, um deles falava no meu ouvido para tirar vidas, e eu sentia prazer em seus conselhos e colocava em meu coração. Quando eu vi esse demônio no portão, eu já sabia que iria acontecer alguma coisa. E no outro dia cedo, eu saí da casa da minha namorada e fui para a casa de outro amigo que era em outra cidade. E os homens foram na casa da minha namorada para conversar comigo e não me encontraram. Eu, estando na casa do outro amigo, vi esse espírito da morte na sala. Meu amigo não via, somente eu. E ele disse que era o efeito das drogas. Eu disse a ele:
Sei feito. Por que você que usou muito mais droga do que eu não vê esse monstro? No fundo do meu coração, eu sabia que o problema não era psicótico. Isso tratava de um problema espiritual. A verdade é que aquele demônio queria levar a minha alma, porque um dia eu conheci a palavra e fui membro de igreja. Eu era um gigante adormecido que os demônios tinham medo que acordasse, e faziam de tudo para me matar antes que eu ressurgisse das cinzas. As almas dos meus amigos eles não se preocupavam em levar rápido, porque esses não ofereciam nenhum perigo, e eram jovens rebeldes que não queriam saber de servir a Jesus. Já tinha desejo de retornar ao caminho de Deus, e algumas profecias que o meu pai e a minha mãe receberam que um dia eu voltaria à igreja. Tudo isso era um sinal de alerta que os demônios tinham em que os motivaram a lutarem pela minha alma para não perderem. Os meus pais, preocupados com a minha vida que se afundou na lama do pecado, queriam que eu voltasse. Eu já estava tão acostumado com o mundo que não queria mais viver uma vida junto com os meus pais indo à igreja. Os meus pais oravam pela restauração da família. A batalha de orações começava, e na casa do meu amigo, de tanto ele falar que eu via coisas demais, e ele que usava drogas mais fortes não via nada. Eu comecei a pensar que aquele esqueleto de capa preta era coisa da minha mente. E foi quando que esse ser entrou no meu quarto. Eu estava acordado, e ele tocou no meu pescoço e consegui sentir os ossos de suas mãos esqueléticas. Ele dizia assim: Eu sou real. Não é o meu prazer revelar isso. O Deus dos seus pais me ordenou para eu provar a minha existência tocando em você. Não sou apenas uma imagem da sua mente ou um problema da sua psique por usar drogas. E aquele ser me enforcou, e pela primeira vez clamei a Deus, e ele desapareceu. Toda vez que ele apareceu, enviou os seus secretários para me visitar. A minha namorada havia ligado, dizendo que 2 homens foram em sua casa e pediram informações sobre onde eu estava. Eles me encontraram e recebi esses homens, e disse a eles que eu não estava fugindo deles, é que não tinha onde morar. E quando ficava em uma casa morando de favor, as pessoas ficavam com medo de morrer por minha causa. E me explicava. Eu disse a eles que não paguei as drogas porque fui demitido do trabalho, e aqueles homens me ofereceram um trabalho na boca de drogas para eu pagar as minhas dívidas. Um abismo chama o outro, sem escolha. Aceitei a oferta para não morrer e comecei a trabalhar na boca de drogas, e paguei as minhas dívidas. Também comprei um terreno e fiz uma casa. Parecia que os meus problemas estavam tendo uma solução. E todas as vezes que eu subia para a boca de drogas esse espírito da morte estava lá, e só olhava para mim, e aquilo me incomodava, porque é onde esse demônio pisava os pés. Ele trazia o mal para a minha vida. Quando terminei o dia vendendo droga, eu já estava desconfiado de que alguma coisa iria acontecer. Foi quando peguei a minha moto para voltar para casa, e no meio do caminho, um homem sacou a sua arma e começou a atirar em mim. Posso dizer que foi um livramento de Deus, porque nenhuma bala me acertou. E consegui fugir para casa. A minha namorada ligou para mim, e disse que o ex dela, inconformado em perdê-la, tentou me matar para voltar com ela. Foi nessa hora que ele fugiu, porque a sua tentativa de homicídio fracassou, justo contra um traficante que vinha ganhando prestígio na vila e dando lucros para a boca de drogas. Eu usava as minhas habilidades do curso de vendas que eu tinha feito quando ainda estava na igreja. Quando os traficantes da boca de drogas souberam que aquele homem tentou contra a minha vida, começaram a caçar ele por todos os bairros. Era em torno de 11 homens à procura de assassinar o rapaz. Eu era a galinha de ovos de ouro que dava muitos lucros à boca de drogas. Eu, sabendo desse atentado contra a minha vida, comprei mais 2 armas, e uma delas era uma arma muito potente de vários tiros por segundo. Queria me proteger, mesmo sabendo que naquele dia do atentado quem me protegeu foi Deus. E uma profetisa que me viu, disse que teve uma visão de muitos buracos negros abertos em meu caminho. E uma mão jogava a terra naquelas crateras fechando-as. Eu, sem saber dessas armadilhas, caminhava por cima das crateras fechadas com a terra. A profetisa disse que eram as orações da igreja que estavam movendo o mundo espiritual, e que os demônios entraram em uma batalha espiritual com a igreja pela minha alma. Sem forças para voltar à igreja, continuei traficando, e estava no rumo que eu queria para o meu crescimento. Eu era anunciado de que seria o gerente daquela boca de droga no ano que vem. E antes disso acontecer, a polícia invadiu a casa onde era a sede da boca e fui preso com mais 2, e os restantes dos traficantes não estavam lá. Quando fui preso, todos os meus sonhos de ganhar muito dinheiro acabou, desmoronou tudo em minha vida, e sem esperança de quando iria sair o meu julgamento, fiquei preso, e na minha vila, era valente com uma arma nas mãos e um grupo de parceiros ao meu lado. Na cadeia, sem as minhas armas e os meus companheiros já não tinha poder. O meu irmão Samuel vinha me visitar,
e falava para eu voltar ao caminho de Deus, que já não restava escolha. O meu irmão trazia outros irmãos para fazer a obra dentro do presídio. Ele já realizava esse trabalho antes da minha prisão. Eu ficava feliz por ter o meu irmão ali perto de mim, e todas as noites eu via muitos espíritos da morte andando pelo presídio. Eram esqueletos que dava para ver a escuridão nos buracos dos seus olhos. Eram muitos e diferentes, e a treva que via no buraco dos olhos parecia que eles estavam prontos para levarem as almas ao inferno. E toda vez que eu vi um desses na cela de alguém, tinha brigas e até mortes. Quando eu via esse espírito da morte perto de alguém, dias depois aquela pessoa era assassinada dentro da sua cela. Eu via muitas portas do inferno se abrindo no chão daqueles presídios e as almas descendo. No presídio, é como se fosse um celeiro de almas para serem levadas. Eles são iguais ovelhas que são levadas para serem abatidas a qualquer momento. Esses espíritos da morte olhavam para mim como se eu oferecesse perigo para eles. E com essas visões e o belo trabalho que o meu irmão fazia dentro do presídio, eu me reconciliei e aceitei a Jesus. Dias depois, eu vi um rapaz ser possuído por um demônio e empurrou a faca na minha barriga. Eu não sei como aquela faca chegou até ali. Só sei dizer que esse rapaz sempre conviveu em paz comigo. Ele, ao me esfaquear, olhou para mim e deu uma gargalhada. Parecia que estava possuído. Eu tenho certeza que não era ele ali. Eu sempre o tratava bem. Os demônios estavam furiosos por eu ter retornado ao caminho de Deus, e estavam usando de retaliação com toda a sua ira. Era uma forma de me intimidar, me fazendo desistir de voltar ao caminho de Deus. E ao receber o impacto da faca, minha visão escureceu, e eu comecei a ver outra visão que ainda não tinha visto. Eu vi uma porta do inferno se abrir, e a força me puxava igual a um ímã. Quando a minha alma saiu do meu corpo, eu vi um ceifador que veio me buscar diferente dos outros. E foi naquele momento que uma bola de luz caiu naquela cela, fazendo a porta do inferno se fechar e o ceifador desaparecer. A porta que eu vi se abrir, estava escrito em um latão o nome: "Seja bem-vindo ao inferno". Eu posso dizer que tinha 7 vidas, porque foram vários atentados que sofri na minha vida pelos demônios. Muitas coisas que aconteceram não foram coincidências ou algo normal. E tenho certeza que os demônios influenciaram várias pessoas contra mim. Eles manipularam as pessoas e até possuíram para me assassinar. E ferido, fui para o hospital onde me recuperei e voltei a cumprir a minha pena. Ajudei o meu irmão a fazer a obra, ele sendo livre, e eu como um presidiário dos homens e não de Deus. Deus abençoe a você que está ouvindo esse testemunho. Amém.